Cumprimento os irmãos na santa paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Nesta oportunidade, quero apresentar a você a Divina Revelação, que tem por tema Por que a nossa carne perece. Amém? São as maravilhas do Senhor. Nós temos como embasamento bíblico o livro de Gênesis, capítulo 6 e versículo 3. E também nós temos como embasamento bíblico Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 24. O embasamento bíblico para essa divina revelação. Amém? Olhe só que Deus ele vem responder para nós segundo esta pergunta que é o tema, né? Por que a nossa carne perece? O Senhor fala assim aqui no texto: a carne veio a apodrecer depois do pecado de Eva. Foi então que veio a haver morte, tentação, luta entre as trevas e a luz. Pois as trevas iria permanecer encoberta se Eva não houvesse pecado. Só haveria luz. E a vida iria durar para sempre. Pois a carne não apodreceria, porque não tinha o pecado. Pois Deus fala, depois de tudo que aconteceu entre Eva e a serpente, tudo ficou difícil para o homem. Pois ele começaria uma nova vida de suor para poder obter a alimentação da carne. Depois dali, a carne teve tempo para perecer debaixo do céu. Gênesis 6, 3. Pois os filhos que estudam a ciência ainda não descobriram como tudo isso veio acontecer. Pois eles pensam de outra forma, mas não é a forma que eles pensam. A carne sem pecado permaneceria para sempre. Parece o espírito. E os dois seriam um só, pois não iria haver o pecado. Seria só vitória para os filhos. Por isso Jesus, por esse motivo, morreu na cruz. Mas Deus falou, a partir desse dia, os filhos vão ter somente a oportunidade de arrepender-se dos pecados, pois os próprios filhos foram cruéis desde o início, querendo tudo de bom, prazer da carne. Querem viver vendo o mundo de forma diferente, o mundo do pecado. Pois o adversário era a luz até o dia que Eva pecou. Pois foi quando abriu os olhos do homem que o adversário se rebelou contra Deus para querer para ele o trono de Deus com a sua majestade e sua caravana. Querer suas ovelhas, que foi a criação de Deus. Gênesis 3, do 1 ao 24. Olha que o Senhor está falando a maravilha da sua palavra. Amém? E o Senhor vem instruir e mostrar para o homem por que hoje a nossa carne ela perece, né? Que ele quer dizer o significado que antes, amém? O homem poderia viver até 900 anos, até mais. E agora, até então, o homem já não pode viver, amém? Esse período todo, né? Na face da terra. E sim, ele pode viver até 120 anos. Isso cuidando-se diante da palavra de Deus. Amém? Tudo por causa de ter entrado o pecado no mundo. Por isso que diz que o salário da morte é o pecado. Está falando da morte espiritual. E isso vem consumir a carne do ser humano para com que o homem também, amém, na terra, ele não consiga viver até mesmo os 120 anos que Deus ele permite que o homem venha viver. Tudo por causa do pecado. Consome a carne do homem, consome a matéria humana. E pela desobediência, Deus, amém, ele reduziu o tempo de vida do homem na face da terra. Tudo por causa do pecado. É por isso que no final dessa mensagem vai dizer que Deus, que Jesus, quando ele é sacrificado, amém, por esse propósito de que o homem viesse ter somente o direito do arrependimento. Porque poderia Deus, pelo sacrifício do seu filho, voltar com que o homem viesse viver de novo os 900 anos. É por isso que diz na mensagem, mas Deus, amém, falou, né, que a partir desse momento o homem vai ter somente a oportunidade de arrependimento.
É porque vê-se que um sacrifício desse tamanho poderia ele retornar o homem ter de novo esse período de vida na terra, de até 900 anos. Mas ele já disse que não, os 120. Então, pelo sacrifício de Jesus, o homem teve o direito de se arrepender para que venha a ser salvo. O capítulo 6 de Gênesis, versículo 6 diz assim, ó, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Amém, irmãos? O meu espírito, disse Deus, por causa de quê? Do pecado, não agirá para sempre sobre o homem. Então quer dizer, a qualidade do que o Senhor disse, né, façamos do homem a nossa imagem e semelhança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém, construindo o homem, façamos do homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem hoje ainda é a imagem do Senhor. Amém? Uma imagem que nós não vemos, né? É dessa imagem que ele está falando. Que é o Espírito. O homem ainda tem o Espírito de vida, o fôlego de vida. É a imagem do Senhor que ele soprou no homem, o fôlego de vida. Mas hoje o homem já não se assemelha mais com o Senhor. Não tem mais a semelhança de Deus. Porque a semelhança que ele fala com Deus era a fidelidade. Era o homem ser fiel também. Façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Amém? O fôlego de vida, o Espírito, e ele vai se assemelhar a Deus. Ele é fiel, ele é perfeito. Mas a partir do momento que o homem pecou, ele é a imagem, semelhança não mais, não se assemelha com o Senhor. Porque foi desobediente, porque é desobediente. E isso faz com que o homem venha a ser contaminado. Amém? Na sua matéria. E o corpo físico não suporta mais que 120 anos. E para suportar até 120 anos, 20 anos, a pessoa tem que viver como Deus quer. Obedecer na palavra, na alimentação, o repouso. Isso tem todo o direito. Por que o homem não consegue? Por que a nossa carne perece? Amém? Tem pessoas que trabalham um horário que não deixa horário para Deus. Amém? Só é para o trabalho. Vira dia, vira noite trabalhando. Amém? E isso aí vai contaminando, vai acabando com a carne do homem. Isso por quê? Porque o homem é pecador. E sendo pecador que todos somos, também tem aqueles que não confiam no Senhor. E não confia no Senhor e vai fazer a sua própria caminhada. Então se acaba por si próprio. Não consegue viver 120 anos porque acaba com a sua própria carne. Você está entendendo? Então o Senhor está dizendo que foi então que veio haver a morte, né? Depois que Adão e Eva cometem ali a minha desobediência diante de Deus. E veio haver a luta entre as trevas e a luz. O homem agora passou, né, diz o Senhor ali, a sacrificar. Amém? Para poder obter o seu próprio alimento. E o Senhor diz que se não houvesse o pecado, a carne permaneceria igualmente o espírito. Quer dizer, os dois seriam um só. Aí depois que acontece isso entre a mulher ali, entre o homem e a serpente, né, vem desagradar ao Senhor, vem desobedecer a Deus. Então, e tudo fica mais difícil para o homem agora vai ter que, amém, sofrer. E nesse momento o adversário já quis tomar parte da criação de Deus, já quis tomar parte daquilo que Deus, amém, havia criado. Quis tomar parte, né, das ovelhas do Senhor, do trono de Deus. E aí começa a luta que o homem hoje tem, essa batalha. Nós temos essa batalha, amém? É a luz contra as trevas. O nosso espírito, que é a semelhança, que é a imagem do Senhor, amém? Nos dá sabedoria e entendimento para nós termos vida longa. Nos ajuda no que é certo. Nos mostra o que é certo. Mas há a luta entre a luz, entre as trevas e a luz. E a nossa matéria que agora cheia do pecado, amém? Ou seja, não posso dizer assim cheia do pecado, mas contaminada por nós sermos pecadores, amém? Vai querer militar para as coisas dessa terra, para as coisas terrenas. Porque agora já não é mais ali a semelhança. Não se assemelha mais na purificação, na santificação a Deus. Já tem que buscar agora. Para poder ser santificado. E nós podemos nos santificar. Amém? Vivendo segundo o Espírito Santo nos ordena. Segundo o Espírito que Deus colocou em nós quando soprou o fôlego de vida. Que nos dá sabedoria e entendimento. Você tem sabedoria. Você sabe o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é certo e o que é errado.
Mas sempre o homem quer fazer, amém, ali a sua vontade, muitas das vezes, deixando de fazer a vontade do Senhor. Amém? Então isso vem fazer com que nós tenhamos, a nossa carne ela venha a perecer. Por que a nossa carne perece? Por esses motivos. Por essas circunstâncias, que não é a vontade de Deus quando é praticada dessa forma. Amém? Então essa mensagem que o Senhor está nos orientando, para nós termos vida longa. Nós podemos vida longa sim. É só viver fazendo a vontade do Senhor e o homem chega aos 120 anos. Amém? Aqueles que hoje têm a oportunidade, amém, ainda não acabaram com a sua matéria, amém, tem essa possibilidade. Amém? E aquele que ainda hoje tem esse conhecimento e também ainda está ali, ainda na face da terra, estamos aqui para nós vivermos, amém? É só viver segundo a vontade do Senhor, e vinda longa também vai ter. Amém? Então, essa mensagem que eu deixo para você, amém? No nome de Jesus Cristo, creamos no poder da palavra de Deus, e Ele é com cada filho, nós só temos que obedecer a Ele. Amém, irmãos? Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos.